3, os versículos 27 ao 30, onde Deus está informando ao povo judeu o que ele faria para eles, por eles. Deus tinha um plano para o seu povo, Deus tem um plano para o seu povo, e ele está mostrando aqui como que ele ia se encarregar do desenrolar da implementação desse plano. Do mesmo modo, Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a sua família, Ele tem um plano para esta igreja, e Ele quer fazer uma obra. Deus, Ele quer nos envolver na sua obra, Ele nos convida, Ele nos convoca a sermos seus parceiros. Nós, eu, você, nós somos os parceiros de Deus. O povo aqui, que lemos em Êxodo, eles ainda estavam a entrar na terra prometida, uma terra que eles teriam por possessão e por herança, mas essa terra, nesse tempo, ainda estava habitada, como nós lemos lá no texto que lemos, habitada pelos heveus, os cananeus e os heteus. Eram 3 povos que habitavam na terra, que tinham domínio, tinham posse da terra. E Deus falou que iria tirá-los. Agora, no Novo Testamento, nós temos também algo muito semelhante. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, onde nós lemos sobre essa parceria. Lembrando que o tema de hoje, nós vamos falar sobre parceiros de Deus. Deus nos quer como parceiros dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós temos 3 personagens. Vê se adivinha quem é aqui pelo texto. No versículo 6 de 1 Coríntios 3, fala o seguinte, Paulo escrevendo: Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o acréscimo. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma parceria que existe. Tem ele e Apolo e Deus. E esses 3 estão trabalhando junto. Ele fala, eu plantei, Apolo regou. Quando Paulo escreveu isso, essa carta à igreja em Corinto, ele obviamente não estava em Corinto. Por isso que escreveu a carta. Ele estava em outro lugar e escreveu a carta para Corinto. Ele não estava em Corinto. Paulo, nessa ocasião, não era mais pastor de Corinto. Mas Paulo, ele iniciou, ele implantou, ele inaugurou, digamos assim, o trabalho em Corinto. Ele começou a igreja de Corinto. Por isso que ele fala, eu plantei. Mas ele continua, mas Apolo regou. Porque ele saiu de lá, ele passou alguns anos lá, depois ele saiu de lá, e Apolo então assumiu o pastorado e liderança da igreja. Então, ele começou a igreja, ele foi embora, Apolo continuou o trabalho, ele explica aqui, regando, nutrindo, cuidando, usando um termo aqui agrícola, né? Regando, dando crescimento. Ele falou, mas tanto eu que plantei, quanto Apolo que regou, nenhum é mais do que o outro, somos iguais. Mas ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aí ele fala sobre a igualdade que há entre o que planta e o que rega. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Então, eu não sou maior do que Apolo, Paulo não é maior do que eu plantei, ele regou, mas somos existe uma unidade, mas Deus dá o crescimento. Depois ele fala, porque nós somos cooperadores. Cooperadores. Deus, isso é outra palavra para parceiro. Um sócio. Um co-trabalhador, um colega na obra. E justamente essa palavra cooperadores é uma palavra muito interessante. É a palavra grega sunergos, que é 2 palavras. Uma vem de sun, que é o prefixo sim, onde tem sintonia, sinfonia, algo que indica harmonia, algo que indica estar junto. Tem uma sinfonia, é uma fonia, ou seja, são sons que estão sendo tocados juntos para dar uma música harmônica. Sinfonia. Ergos vem de trabalho, de trabalhar. Então,
o que essa palavra cooperador significa é justamente pessoas que trabalham juntos, cooperadores que trabalham, que operam juntos. Agora, vamos voltar lá para o Velho Testamento, lá em Êxodo, que nós lemos no nosso texto. Aqui fala que Deus vai enviar o seu anjo, né? Ele menciona isso no versículo 20, que nós não lemos, mas se você for lá no versículo 20, você vai ver que Deus menciona mandando o seu anjo. No versículo 23 também, se você der uma olhadinha, vai falar que, que Deus mandou o seu anjo. Esse seu anjo é Jesus, tá? Não é um anjo, um Gabriel, um Miguel da vida, não. Esse anjo aqui é Jesus. Quando você usa um artigo definido, falando sobre um anjo, então está falando sobre Cristo. Então, Deus vai operar, e o trabalho desse anjo, o trabalho de Cristo, é guardar o povo pelo caminho, proteger o povo, e também é guiar ao lugar que Deus tem preparado para eles. Então, o Senhor Jesus, ele vai vir para nos proteger e nos guiar à nossa terra prometida. Deus tem uma terra prometida para você e eu. Para você pessoalmente, para sua família, para esta igreja. Ele tem promessas. Eu mencionei semana passada sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Mas para que isso aconteça completamente, é preciso que nós façamos a nossa parte, o nosso lado da parceria. Uma coisa muito triste sobre a terra prometida a Abraão, desde o começo, quando Deus chamou Abraão. Você sabia que em toda a história de Israel, em todo o Velho Testamento, em nenhum momento o povo judeu tomou posse de toda a terra prometida? Não tomaram. Ocuparam uma grande parte, mas não foi nem de perto a maioria. A maior parte da terra prometida nunca foi possuída, conquistada pelo povo judeu. Mas passou por quê? Deus não é todo poderoso? Deus não falou que ia fazer tudo isso aqui e não fez tantas maravilhas? Fez. O problema é que o povo judeu não cooperou. Não trabalhou junto com Deus. Você vê o Velho Testamento como repetidas vezes eles caíam em rebeldia, caíam em desobediência, caíam em idolatria. Grande problema. E eles nunca possuíram, não porque Deus não queria, porque Deus não era capaz, mas porque eles não fizeram a parte deles. E muitos de nós nunca alcançaremos o nosso potencial, nunca alcançaremos a plenitude do que Deus tem para nós, pelo simples fato que nós não estamos sendo parceiros, cooperadores de Deus. Nós não estamos cooperando com Deus. Nós lemos semana passada, na mensagem do domingo, que o povo, ele se rebelou contra Deus e limitou o santo de Israel. Essa palavra limitou, como eu expliquei, significa, eles amarraram as mãos de Deus. Porque Deus, ele é poderoso. Deus, ele pode fazer tudo, mas Deus nunca vai quebrar a sua palavra. E como eles limitaram Deus? Desobedecendo, sendo rebeldes, então eles limitaram Deus. Deus não pôde dar a plenitude da terra prometida, não pôde dar a plenitude da promessa, porque ele estava sendo limitado pela desobediência, pela falta de cooperação, pela falta de sinergia com o seu povo. Tanto que, em determinado momento, se você estudar a história de Israel no Velho Testamento, Deus teve que acabar com a nação. Trouxe os babilônios, que levaram eles para o cativeiro, ficaram cativos durante muitos anos. A cidade foi destruída, os muros derrubados, e coube a Esdras, Neemias e outros voltarem muitos anos depois, para reconstruir a cidade, reconstruir as portas, reconstruir a muralha. Mas tudo isso foi devido à desobediência, da falta de cooperação. Mas é Deus que vai fazer a sua obra. Olha comigo no versículo 27 que nós lemos, e vamos ver algumas coisas a respeito dessa grande verdade. Versículo 27 e 28 fala assim, ó: enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. O que diz te voltem as costas? Bom, se o inimigo vai voltar as costas, ou seja, ele vai dar as costas, é porque o inimigo vai fugir. Ele não vai estar de frente enfrentando. O inimigo vai dar as costas, porque ele vai fugir, enquanto o povo entra e toma posse da terra. Versículo 28. Também enviarei vespões. Vespões é isso, são maribondos. Enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os hebreus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Agora, note que interessante. Nesses dois versículos temos 3 verbos
que estão conjugados na primeira pessoa, indicando quem é que vai fazer a obra. Versículo 27, enviarei o meu terror. Quem está falando é Deus. Então, quem ia enviar o terror era quem? Era Deus. O versículo 27, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Quem fará isso? Deus. Deus falando, farei. No versículo 28, também enviarei. Quem enviar era Deus. Então, aqui fica bem claro que é Deus que vai fazer a sua obra. É Deus que vai operar aquilo que é necessário. Quem vai retirar os obstáculos que estão nos bloqueando, estão nos atrapalhando, é Deus. Não é para eu e você remover os obstáculos. E aí então o grande problema na vida de muitas pessoas, eles querem remover os obstáculos. Quem remove os obstáculos é Deus, não é eu, não é você. E quando a gente... Você já pensou aqui, enviarei o meu terror diante de ti. Como é que o povo ia fazer isso? Iam fazer careta para os inimigos, careta feia, cara de bravo. Não ia aterrorizar ninguém, gente. Aí continua, farei que todos os inimigos se deem as costas. Como é que eles iam fazer isso? Eles não iam. Como é que eles iam enviar os vespões? Eles não iam. Então, essas coisas cabem a Deus e a Deus tão somente. É Deus que fará a sua obra por completo. No versículo 30 nós lemos, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Até. Então, Deus vai fazer a sua obra até que eles possuíssem a terra. Deus não ia parar, Deus não ia existir, Deus não ia mitigar, Deus ia fazer até eles tomarem a posse completa da terra. Deus sempre mantém as suas promessas. Deus sempre cumpre o seu lado do acordo. Em Números 23, e no versículo 19, Deus fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o fará, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas Deus também nos chama a sermos parceiros. Isso aqui não é uma questão de a gente ficar sentado com os braços cruzados, esperando Deus fazer tudo, quando a gente não faz nada. Não, não. Uma parceria são dois lados. Deus promete cumprir a sua parte, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Nós temos que fazer o que nos compete, o que nos cabe a fazer. Enquanto a gente faz a nossa parte, podemos ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Quando nós não fazemos a nossa parte, você pode ter certeza que estaremos então limitando o Santo de Israel. Estamos limitando Deus. Não é que Deus não quer, é que Deus não pode. É que Deus está sendo limitado pela nossa falta de cooperação. Olha no versículo 29, estamos vendo aqui que somos parceiros de Deus. Estamos vendo que Deus fará a sua obra, uma promessa que Ele faz. E Deus fará a sua obra a seu tempo. Não só Ele vai fazer a obra, mas vai fazer a obra no tempo dele, na cronologia dele, no calendário, na agenda dele. Versículo 29. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Eu imagino, se fôssemos nós aqui, lá os judeus no deserto, a gente diria para Deus assim, Deus, qual é? Lança tudo fora um ano, a gente entra tudo uma vez só, e a gente toma conta de tudo, para que ficar esperando? Pouco a pouco o quê? Vamos logo, Deus! Diga, isso não é verdade? Deus, você pode fazer em um ano? Deus podia fazer em um segundo, um piscar de olhos. Mas Ele falou, não vou fazer isso. Poxa, Deus, mas que absurdo, Deus, está cortando meu barato, Deus. Por que você faz isso, Deus? Deus. E Deus explica o porquê. Deus sempre tem um porquê, e o porquê de Deus é sempre maravilhoso. Ele é sábio, Ele conhece, Ele sabe, Ele enxerga e vê as coisas que a gente está nem pensando. Olha o motivo aqui, olha. Não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto. Peraí, por que a terra ia se tornar em deserto? E as feras do campo se multiplicarem contra ti? Por que as feras do campo iam se multiplicar contra o povo de Israel? Lembra que nós vemos aqui no versículo 30, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança.
até que seja multiplicado. Quem? Até o povo de Israel se multiplicar, até o povo aumentar. Gente, a terra prometida era muito grande, era muita terra. Como eu disse, o povo de Israel nunca possuiu toda a herança, toda a terra. Então era muita terra. Se de um dia para o outro Deus lançasse fora os heveus e os heteus, os cananeus, em uma só vez, de um só mês ou em alguns poucos meses. Lembrando que aqui tinham casas, tinha fazenda, tinha plantação. O povo não era grande o bastante, não tinha gente o bastante para possuir a terra toda. O que ia acontecer é que ao expulsar o povo aos poucos, eles podiam tomando posse aos poucos. E ao passo que eles tomavam posse, eles iam encontrar os campos plantados, árvores frutíferas. Agora, se eles fossem expulsados, se Deus expulsasse todo mundo de uma vez só, ia acontecer o quê? Os campos iam tudo crescer com mato, os pomares iam tudo ficar descuidados, os animais da terra iam multiplicar contra eles. Por quê? Porque o homem saiu, ficou um deserto, porque não tinha gente para tomar posse de tudo. E o que aconteceu? Vocês vão ter um monte de terra que eu dei para vocês, só que os plantios, os pomares, as aves, o gado, vai tudo se perder, vai tudo virar bagunça, tudo cair no caos, os animais das feras selvagens vão se multiplicar, aí vocês vão ter que começar do zero. Vocês vão ter que tirar, replantar, começar do zero. Enquanto se fizer do meu jeito, pouco a pouco, vocês vão tomando posse, vocês vão crescendo, vão tomando posse, e eu vou expulsando, e eu vou deixar o povo lá para tomar conta daquelas fazendas, da plantação, tomar conta de tudo, enquanto vocês não chegam. Sabe o que acontece se você pegar uma cidade, tirar todos os habitantes e deixar ela parada alguns anos? Tudo deteriora, enferruja, quebra, o mato cresce. Aí você volta, todo mundo, está tudo aquela cena de filme apocalíptico. Tudo abandonado, tem árvore crescendo no meio da rua, tem mato de contra canto, as coisas caem, desabam, tudo vai se deteriorar. Por quê? Porque está abandonado. Deus falou, eu não vou permitir que isso se perca, eu vou expulsá-los pouco a pouco, para quando você tomar posse, as cidades vão estar organizadas, vai ter rua, vai ter casa, vai ter sinal de Wi-Fi para internet, vai ter celular, vai ter tudo isso. Vai estar tudo funcionando, gente. Os campos vão estar plantados, os campos vão estar arados, os campos vão estar sem pedras, não vai ter animais e cobra, e onça, e leão, e girafa. Pastor, naquele lugar do mundo não tem girafa nem nossa cidade. Eu sei, mas se tivesse. Então, não vai ter os animais selvagens andando pela rua. Por quê? Porque Deus expulsou eles aos poucos, a terra já era deles, Deus já tinha dado, ele só não expulsou o povo, porque o povo estava tomando conta, os heveus, heteus e cananeus estavam tomando conta da terra, mantendo tudo organizado, tudo funcionando, até que eles crescessem o suficiente para poderem então tomarem. Eles entraram em cidades prontas, com casas arrumadas, não estava nada abandonado, não estava nada sem porta, sem janela, não tinha bicho no meio da rua, não tinha mato em cima dos tetos, estava tudo em perfeito funcionamento. Aí o povo falou, boa ideia, Deus. Esse Deus sabe o que está fazendo. Pois é. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque Deus não funciona dentro do nosso cronograma, dentro do nosso tempo. Eu quero agora, Deus, eu quero agora, tem que ser agora. Apresse. Já viu o ditado? Pressa é inimigo da perfeição. Deus não permitiu que eles tomassem toda a terra porque eles não estavam prontos. Eles não estavam preparados para assumir toda aquela terra. Se eles assumissem toda aquela terra ia virar um caos. Ia virar bagunça. Ia se perder tudo o que já tinha sido feito. Tudo que já estava pronto para eles. Devemos aprender a trabalhar e a esperar o tempo de Deus, que é sempre perfeito. Às vezes Deus demora simplesmente porque nós não estamos prontos, aptos ou preparados para receber o que Ele tem para a gente. E se Deus desse aquilo para você, ou para mim, ia ser com o povo de Israel, ia virar uma bagunça. Então aqui, 1 milhão de quilômetros quadrados. Mas só tem 3 milhões de gente.
Nós somos 3 milhões de pessoas e aqui tem espaço para 50 milhões de pessoas. Pois é. E quem vai tomar conta dos pomares e dos campos e das casas? Vocês não pediram? Tomem, se virem. Nunca apresse Deus. Confie em Deus. Deus sabe o que faz, a seu tempo, do seu modo. Se eu fosse pastor da Igreja Batista Metropolitana, 20 anos atrás... Não, deixa eu voltar um pouquinho mais. A igreja tem 15 anos, 20 anos atrás não. Mas se eu fosse pastor da Igreja Metropolitana, 40 anos atrás... Pastor, o senhor estava vivo 40 anos atrás? É verdade, eu não sei, acho que não. Veja bem, se eu fosse pastor da igreja antes que eu estivesse pronto, sabe quanto tempo demorou do tempo que eu falei, Deus, vamos nos preparar para eu fazer a tua vontade na vida? Sabe quantos anos passaram? Foram 10 anos, gente. 10 anos, quando finalmente eu falei, ok, eu vou fazer isso. Isso você quer de mim, Deus? Vou fazer. Foram 10 anos. Eu não sabia de todos os detalhes, eu não sabia como, quando, como, aonde, eu não sabia de muita coisa. Mas quando eu falei, ok, Deus, agora a coisa está séria. Foram 10 anos. Se não tivesse passado esses 10 anos sendo preparados por Deus, isso é um desastre. Você não pode pensar Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem um motivo, porque às vezes Ele não dá a terra prometida quando a gente quer, mas dentro do tempo dele. Quando a coisa parece estar indo lento demais, ao nosso ver, entenda que isso não é uma incapacidade ou esquecimento de Deus. Pode ser simplesmente que nós não estamos prontos, porque nós não estamos cooperando com Deus. Nós podemos agilizar, nós podemos dar pressa a esse processo, é só a gente cooperar. Só a gente trabalhar com Deus, cooperar com Deus. Tem uma sinergia com Deus. Deus fala, você obedece. Você fala, você obedece. Deus nunca vai mandar, nunca vai mostrar para você o segundo passo se você não cumprir o primeiro. Você dá o primeiro passo e Deus fala, ok, agora deu o segundo, agora deu o terceiro. Tem muita gente que quer dar o 10º passo. Deus fala, não. Deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Então vamos cooperar, não é só ficar esperado, sentado em cima das mãos, esperando o tempo de Deus. Se Deus não está dando a promessa, se Deus não está entregando a sua terra prometida, não é porque Ele não quer, ou esqueceu de você, ou Ele não tem capacidade. É porque você não está pronto, porque eu não estou pronto. Então cabe a nós colocarmos essa roda a girar, darmos sequência ao que Deus tem para nós. O versículo 29, não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto. Se eu fizer isso, a terra vai se tornar um deserto. Aí vocês vão, em vez de entrar num lugar onde a terra flui com leite e mel, vocês vão entrar numa terra que é um deserto. E Deus prometeu uma terra que flui com leite e com mel. Prometeu uma terra onde tem as uvas de Escol. Prometeu uma terra onde tinha bonança, onde tinha tudo pronto. Não, um deserto, gente. Deserto, eles estavam no deserto quando Deus falou isso para eles. Vocês querem entrar na terra prometida para ser um deserto, igual esse que vocês passaram 40 anos vagando no deserto? Não, então eu vou fazer aos poucos. Ao passo que vocês cooperam, ao passo que vocês me obedecem, eu estarei, então, expulsando o povo diante de ti. Mas o povo, naquela ocasião, não tinha condição de possuir, de tomar toda a terra. Por isso que é tão importante a gente lembrar das palavras em Gálatas 6:9. Para que a gente não desanime ao esperar a vontade de Deus. Gálatas 6:9 fala, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então a gente desfalece, desanima. Aí eles param de fazer o bem. Não é que Paulo falou aqui? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar. Mas se a gente desfalecer e parar de fazer o bem, aí estamos adiando a colheita, estamos adiando a posse, estamos protelando a terra prometida. E Deus não quer isso, e nós não queremos isso. Isaías 40, versículo 31, versículo conhecido. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Para quem é essa promessa? Aos que esperam no Senhor. É esperar Deus fazer a sua parte, mas não é só, como eu disse, não é só esperar de braço cruzado, é esperar fazendo a nossa parte da parceria, e Deus promete fazer a parte dele. Então nós somos parceiros com Deus, Deus vai fazer o seu lado da parceria, nós devemos fazer o nosso lado, Deus fará isso a seu tempo, e o tempo de Deus está diretamente ligado com como nós cooperamos com Deus. Quanto mais a gente coopera, mais rápido a coisa funciona. Olha no versículo 22, que Deus fará a sua obra a seu tempo, quando fazemos o nosso lado da parceria. Nossa responsabilidade. Olha o versículo 22, que nós não lemos, mas vamos ler agora. Versículo 22 de Êxodo, capítulo 23. Diz assim, mas, é que Deus falando para o povo, mas, note que esse mas, ele separa um positivo do negativo. A segunda palavra é se, que é um condicional. Deus está condicionando. Haverá uma mudança de tom, condicionado a alguma coisa. Mas, se diligentemente, ou seja, com cuidado, com esforço, com dedicação, com apreço, se diligentemente ouvires a sua voz, a voz de Deus, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Diga uma coisa, quem quer ter Deus no seu lado? Quem quer ter Deus tendo seus inimigos como os inimigos de Deus e os seus adversários como os adversários de Deus? Eu quero. Isso é fácil. É só aqui, ó. Diligentemente ouvir e fazer. Não é só ouvir. Entra por aqui e sai por aqui. Não. É ouvir e fazer. Lá em Tiago fala que nós devemos ser o quê? Não apenas ouvidores da palavra, mas cumpridores. É o que está dizendo aqui, o que Moisés escreveu aqui. Nós temos que ouvir e cumprir. Continuando aqui, ó. Versículo 24. Não te inclinarás diante dos teus deuses. Ele falou, não quero que vocês, ao começar a tomar posse da terra, comecem a adorar os deuses dos povos de lá. Sabe o que foi que o povo fez? Exatamente isso. Eles começaram a adorar, deixaram Deus que trouxe eles pelo deserto, que fez as promessas para ele, que mostrou os sinais para eles, deixaram o Deus verdadeiro e começaram então a adorar deuses falsos. Deuses que exigiam sacrifício de suas crianças, sacrifícios humanos, de idolatria, de infanticídio. Você acha que Deus ficou contente com isso? Deus avisou, se vocês ouvirem e cumprirem, se vocês não se inclinarem diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Eu não quero que você adore os deuses deles, e eu não quero que você seja como eles. Não faça as suas obras, ou seja, não faça o que eles fazem. Não seja como eles. Isso vale para nós. Nós não devemos ser como o mundo. Não devemos adorar o Deus do mundo. Que Deus do mundo, pastor? Esses falsos deuses que tem por aí. Falso Deus? Falso? Está cheio. Tem gente que adora dinheiro, fama, sucesso a todo custo. Não faça suas obras. Não seja como o mundo. Não faça como o mundo faz. Antes as destruirás totalmente e quebrarás todas as suas estátuas. Vocês têm, em vez de adorar esses deuses, essas imagens, vocês devem destruir completamente. Por quê? Porque não haveria uma coabitação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Isso não vale para a gente hoje. Não é para a gente sair por aí quebrando nada dos outros, não. Isso daqui foi uma época que Deus falou. Vou dar um exemplo. Então, no Brasil, pronto. Eu vou dar o Brasil para vocês. Eu vou expulsar o povo, não foi isso que ele falou. Quando você entrar lá, você vai encontrar templos para outros deuses. Esses templos vocês destruam. Por quê? Porque o povo, eu já tirei, eu já coloquei o terror deles, já mandei os vespões, eles já deram as costas para você. Eles não estão mais lá, abandonaram tudo. Você entra na cidade e tem um templo lá. Para o deus Moleque, por exemplo, ou para Baal. O que a gente faz com isso? Você não vai adorar esses deuses. Vocês vão completamente destruir esses templos
totalmente removendo, está certo? Ah, tá bom. Entraram lá, nossa, que templo bonito, vamos lá destruir, vamos adorar esse Deus aqui, ó, Baal, ó, não sei o quê. É impressionante. Talvez Deus tivesse dito, adore aqueles deuses, pois agora eu não vou. Deus falou, não faça isso, eu vou expulsar o povo. Gente, quando eles entraram, não tinha ninguém lá, gente. Deus expulsou todo mundo, a cidade estava vazia. As ruas estavam asfaltadas, tinha postes, luz elétrica, estava tudo prontinho. Eu estou exagerando um pouquinho, é claro, mas entenda, a cidade estava intacta. O povo, quando soube que eles estavam vindo, fizeram as malas, o que podiam carregar, às vezes nem isso, ó, ficaram a mula, foram-se embora. Aí vocês entram e destruam esses falsos deuses, esses falsos templos. É diferente de hoje. Hoje nós coabitamos com o mundo. Jesus falou, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, de vez em quando você vê algum irmãozinho meio mal instruído, meio confuso, que começa a quebrar. Está errado. Ah, está na Bíblia. Gente, contexto, pelo amor de Deus, contexto. Isso aqui foi escrito para o povo judeu numa época totalmente diferente, um contexto totalmente diferente do nosso. Não é para a gente estar saindo quebrando coisas dos outros, não, porque não é da nossa fé. De modo algum. De modo algum. Tem um pastor meu maluco nos Estados Unidos, ele prega que todos os homossexuais têm que ser apedrejados porque a Bíblia manda. Um bichinho equivocado. Aquilo era a lei cívica para o povo, quando Israel era uma teocracia. Hoje Israel existe, mas hoje Israel não é uma teocracia. Aquilo era o código penal deles. Você sabia que aqui no Brasil, sei lá, 60, 70 anos atrás, divórcio era proibido. Proibido. Não existia, era proibido. 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 Pois é. Hoje, não estou dizendo que é certo, não estou defendendo, mas legalmente existe o recurso legal de divórcio. O Código Penal da nação de Israel, quando Deus era o rei, era uma teocracia, eram aquelas leis. Falava que quando tem um filho desobediente que não queria obedecer, era para levar aquele filho para a porta da cidade, chamar os anciãos e apedrejar aquele filho desobediente. Oba! Eu fiz uma lista aqui, inclusive. Não, estou brincando. Todo aquele que adulterava ser apedrejado do mesmo jeito. Aí eu falo, ô pastor maluco, se você acha que tem que apedrejar os homossexuais, então tem que apedrejar também as crianças, os filhos obedientes, todos os adúlteros. Está no mesmo texto, gente. Por que só pegar os homossexuais? Eu não estou defendendo nem acusando ninguém, eu só estou dizendo. Se o texto fala, apedreja os homossexuais, então o mesmo texto fala, filho desobediente, adúltero, ladrão, e aí a lista continua. Por que só? Então, entende? Isso daqui